Nós acreditamos que a intolerância e a xenofobia nascem da falta de informação. Então a gente procura fornecer informações, contar histórias para que as pessoas se sensibilizem pelo tema e se mobilizem também para participar dessa rede de integração e de acolhimento dos refugiados. Para nós, todas as doações são muito importantes. Sejam as doações financeiras ou as doações materiais, elas são fundamentais para a manutenção do trabalho que a gente desenvolve e para a ampliação dele. Eles devolvem a nossa dignidade. Que por fuera nos veamos como estamos, por dentro nadie sabe lo que está pasando en nuestras casas. Oi, gente! Caritas está fazendo uma campanha para doar. A gente está convidando vocês para ajudar a Caritas y también ayudar a las personas. Que de un día para otro se te paralice el mundo, o sea, te quedaste sin trabajo, estás en un país que no conoces a nadie. Las únicas puertas que nosotros tocamos son las de Caritas. Nos ayudaría mucho, no les voy a mentir, sí nos ayudaría porque la verdad es que estamos muy mal en casa. Necesitamos pagar alquiler, comprar comida, tenemos niños en casa que necesitan pañales, necesitan leche. No tenemos casa propia. Estuve enferma y a raíz de que estuve enferma me botaron del trabajo. Tengo 4 meses sin trabajar y ahora a raíz de la pandemia recibimos cualquier tipo de ayuda. Sea poco, sea mucho, sí nos va a servir. Así que muchas gracias. Cualquier tipo de ayuda que sí de verdad hace falta. Es muy buena la ayuda que nos brindan. Con la ayuda que ustedes nos están facilitando, están ayudando muchas familias que de verdad lo necesitan. Doe para Caritas. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui na mediação dessa mesa redonda, nessa tarde do dia 17 de novembro, na semana virtual do IFRJ. Essa mesa se chama Mulheres, Raça e Classe, um olhar sobre a física no Brasil. A gente conta com a presença de 2 maravilhosas pesquisadoras, Eliade Ferreira Lima, que é docente do curso de licenciatura em Ciências da Natureza na Universidade Federal do Pampa, a Unipampa. Ela é doutora em Ciências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com pós-doutorado em Astrofísica Estelar pela Universidade Federal de Santa Maria. A Eliade Lima é membro também do Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Prática de Ensino e coordenadora do Grupo Cientistas do Pampa. A Eloa Oliveira Correia é nossa outra participante aqui da live. A Eloa é jornalista, ela realiza mestrado no programa de pós-graduação de História das Ciências, das Técnicas e da Epistemologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde ela pesquisa a história da física no Brasil sob o olhar das cientistas pioneiras, né? Eu sou Juliana Taide Silva de Moraes, sou professora de Sociologia do Campus Maracanã, do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Bom, gente, essa mesa, ela tem como objetivo, né, fazer a gente refletir sobre as desigualdades existentes nos espaços educativos, acadêmicos e de produção científica. As desigualdades de gênero, de raça e de classe, elas se reproduzem nesses espaços e são ainda mais intensificadas quando a gente olha justamente para o campo das ciências exatas, né? Que geralmente, né, historicamente, vem sendo ocupada de forma majoritária por um perfil bem específico, né, de sujeito. Geralmente homens brancos, cisgêneros, heterossexuais, de classe média urbana. Então, já existe no campo científico uma desigualdade quando a gente olha a proporção de homens e de mulheres, né? Quando a gente observa os dados sobre mulheres negras nesse espaço, né, a desigualdade ela se acentua ainda mais. Os últimos censos de educação superior mostram que mulheres negras ainda ocupam apenas de 10% a 30% dos cursos de graduação na área de exatas e tecnologia. Mas ainda que a gente vá tratar aqui, ao longo desse debate, né, das desigualdades, o nosso objetivo é também ressaltar as muitas e potentes histórias que geralmente são invisibilizadas, né, de mulheres negras que balançaram essas estruturas de poder
e ocupam cotidianamente esses espaços importantes e produzem trabalhos de muita qualidade. Né? Então, é sobretudo sobre essas histórias que existem, que devem ser reconhecidas, né, e visibilizadas, que a gente vai se dedicar. Para isso, então, eu gostaria de convidar, com muita honra, e agradecer a presença, né, dessas duas mulheres incríveis que estão aqui se disponibilizando a conversar com a gente. E aí já estimulo, né, o público que nos assiste a interagir no chat, a colocar questões que, ao final das apresentações, a gente vai ter chance de ler, né, e devolver, pedir para elas comentarem um pouquinho. Então, eu convido agora a nossa, né, primeira palestrante, a professora e pesquisadora Eliade Ferreira Lima. É com você, Eliade. Muito obrigada. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando. Um prazer participar da semana virtual do IFRJ. Tenho estado bastante no Rio de Janeiro durante esta pandemia, né, convidada por várias instituições, e fico muito feliz. E antes de tudo isso, muito feliz também de estar compartilhando uma mesa com a Eloa, que é uma pessoa que eu tenho tido bastante contato via WhatsApp, em especial nessa pandemia. Admiro muito toda a pesquisa que ela faz, todo esse levantamento, né, sobre a história das mulheres negras na física, e vocês vão gostar muito de saber. Eu acredito que a minha presença aqui é muito mais para aprender com a Eloa, aprender com as perguntas que são feitas, porque a gente reflete muito, né, para responder essas perguntas e acaba aprendendo bastante do que para passar algo. Eu sempre me coloco como uma espectadora que vocês estão vendo, né? Eu tenho aprendido muito durante essa pandemia em oportunidades de encontros como esse, né? Que a Juliana nos convidou em nome do Instituto Federal, e eu fico muito feliz. E eu estava exatamente agora passando para a Juliana que eu não venho para falar sobre a história das mulheres negras na academia, porque eu sou uma das mulheres negras na academia, né? Então, o que eu trago, na verdade, é a minha pesquisa, é a minha história quanto mulher na física e na astrofísica, né? Dentro dessas duas áreas que eu estive, que foi a física de partículas e a física. E os meus primeiros convites para falar como mulheres negras aconteceram esse ano. Até então, eram convites para falar como astrofísica ou como mulher na ciência, né? Nunca com um recorte de raça. Inclusive, eu tenho uma história interessante sobre esse recorte de raça, que na minha vida também isso aparece muito recentemente. Antes me era vetado dizer que eu era negra, né? Mesmo sendo baiana. Então, mesmo sendo da Bahia, um lugar em que as pessoas dizem, nossa, lá não existe preconceito, lá tem a maior parte da população negra do Brasil. Não, em Salvador, mesmo tendo uma proporção alta de pessoas negras, né, de corpos negros habitando aquele lugar, existe muito preconceito racial. E no interior da Bahia, então, numa cidade apelidada de Suíça Baiana, né, em que fala, lá tem o povo mais bonito da Bahia, por ter uma menor proporção de negros, então nascer negra nesse lugar nunca me era permitido dizer eu sou preta, e eu comecei a dizer isso muito recentemente quando eu vim para o Rio Grande do Sul. Isso são conversas que a gente pode fazer daqui a pouquinho, né? Durante as perguntas aí, no contexto do que vem trazendo a Eloa. Então, o que eu separei para hoje é trazer um pouco do contexto do que é fazer física e do que é ensinar física, do que é estar numa universidade, né, em que a gente tem 3, 4% de professores negros no seu corpo docente, e o que é ter feito física ali nos últimos 10 anos, né? Eu saí do doutorado em 2012, do pós-doutorado em 2015. Então, como é habitar esses espaços, né? Sendo uma mulher negra. Então, vou falar um pouquinho da minha história. Eu não sei se já está sendo projetada a minha tela, eu já deixei aqui, tá. Eu só deixo esses links embaixo para vocês saberem que eu sou da Unipampa, vou trazer um pouquinho da história, coordeno o grupo Cientistas do Pampa, que é um grupo de mulheres cientistas daqui, e faço parte do grupo Parenting Science, que, né, luta
pelos direitos de mães na ciência e na universidade, mães e pais também, né, mas em especial maternidade. E faço parte do grupo do GIP, né, que é o Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Ensino de Ciências. Essa imagem traduz muito do que é a infância ou do que era. A gente ainda tem muito vivo lá na Bahia o ir para a roça, né? A gente sempre tem um parente na roça, ali no interior da Bahia. E eu ia muito para a roça para visitar os meus avós, né? A minha mãe é de família branca, de família de agricultores que tinha ali a sua propriedade, plantavam e viviam do que plantavam, né? No máximo, vendia os ovos na feira para tirar o sustento para comprar alguma ração para outro tipo de animal. E é um lugar em que a energia elétrica chegou há 10 anos. Então, o céu deste lugar é bem esse que vocês estão vendo aí, muito parecido. Essa fotografia não é minha, mas é bem parecido com o céu das minhas férias, né? E as pessoas perguntam muito de onde que sai o interesse de uma menina de um bairro periférico, né? Minha mãe ali empregada doméstica, meu pai motorista, porque astrofísica. Então, essa fotografia diz muito por que astrofísica. Porque este era o meu céu a cada 6 meses. Claro que ele, numa outra estação, vai estar diferente, né? A gente tem esse céu numa estação, no outro não aparecem aquelas manchinhas brancas. E aí eu me lembro de perguntar muito para essa minha avó, que morava nesse local, do porquê que eu nunca conseguia ver esse céu limpo. Sempre tinha aquelas 2 nuvens brancas ali para me perturbar o juízo, porque eu não sabia o que eram aquelas nuvens e eu queria um céu sem nuvens. E ela me respondia que era a cova de Adão e Eva. Então, a questão de religião aparecia bastante. E eu nunca me conformei muito, porque eu não entendia porque só Adão e Eva tinham uma cova e o restante dos outros da Bíblia, e eu lia bastante a Bíblia também quando criança, por que não tinha, né, outras covas ali? Então, as perguntas de cientistas começaram desde cedo. Aqui está uma outra foto, né, essa do interior de Minas Gerais, e eu estou falando de uma cidade que fica na divisa com Minas Gerais. E tá ali as manchinhas de novo, que me acompanharam por muito tempo. Outras perguntas que eu fazia na escola em que eu estudei era o porquê que a gente via o raio e só depois é que ouvia o trovão. Eu queria entender a conexão entre esses fenômenos e ninguém na minha casa conseguia me responder. E eu tive uma pessoa muito especial num sábado, numa tarde chuvosa de reposição de aula, que foi o meu professor de ciências, né? Foi um homem branco que me deu ciências e física na escola, que me respondeu isso. E estava caindo raios no momento, eu tinha bastante medo, mas curiosidade, e depois desse dia eu passei a não ter mais medo. Posso explicar depois para quem tiver curiosidade. E essa é a escola onde eu fazia essas perguntas, né? Essa bandeira aqui do colégio militar, que na época não era um colégio militar, era uma escola estadual, como muitas escolas estaduais de periferia, em que o muro não era bonitinho como esse, né? A gente tinha até buracos pelo muro que a gente conseguia passar. E era uma escola, como a maioria das escolas de bairros periféricos. O meu bairro é esse aqui, Patagônia. Isso aqui é uma reportagem da minha cidade, em que vocês podem ver aí, ó, Patagônia, Mirucairo, Vila América, Cruzeiro, Guarani são os bairros mais violentos da cidade. E não estão em ordem alfabética, eles estão em ordem de violência. E o meu bairro era Patagônia. Então, eu estudava nesse bairro, morava nesse bairro, e a minha escola, essa, foi tomada pelo tráfico de drogas a ponto dela não existir mais. Agora ela é uma escola militar. E muitos alunos do nosso bairro perderam a oportunidade de estudar no bairro porque construíram uma escola menor, né? E aí agora eles têm que se deslocar para outros bairros mais distantes para estudar. Eu tive a oportunidade, inclusive, de conversar com o secretário de Educação da Bahia sobre isso, né? Não era o mesmo na época, mas foi sim em função do tráfico de drogas. E o meu melhor amigo eu perdi para o tráfico de drogas, né? Ele foi assassinado enquanto eu estava fazendo doutorado. Então, a minha história, ela se cruza aí com tantas outras histórias de pessoas negras no Brasil, né? Não é diferente.
não é diferente. As crianças negras, né, passam por essa experiência. Mas mesmo assim, mesmo nesse bairro periférico, mesmo nessa escola, eu tive um professor que notou o meu interesse pelas perguntas e o destaque que eu tinha em física e matemática. Eu adorava tentar impressionar meus professores. Eu tive uma professora de matemática que observou isso. Então, eu não tive uma política pública, eu tive pessoas que fizeram o papel da política pública, né? A gente está falando de uma época que as políticas públicas ainda não eram implementadas, né? Década de 90, final da década de 90. Então, eu tive 2 pessoas que tentavam fazer por mim na escola o que o Estado talvez devesse fazer, né? Então, eu tive uma professora que me levou para a universidade para fazer um curso de formação de professores. Eu tinha 14 anos. Eu tive um professor que tentava me dar material extra para eu estudar, que tentava, né, explicar as coisas para mim de uma forma diferente. Então, eu tive pessoas que fizeram papel, eu tive pessoas das políticas públicas, eu tive pessoas que me davam carona, eu tive pessoas que pagavam, né, o meu fardamento escolar, ou eu tive pessoas que doavam roupas para mim, aquela velha história do êxodo rural, né? Minha mãe foi ser empregada doméstica em São Paulo após a separação dos meus pais, e quando ela vinha, ela trazia roupas usadas por mais usadas. Gente, essa é a realidade da maioria das pessoas lá do meu bairro na época. Então, falar em vestibular era quase que impossível ali. Ninguém falava. Nossa realidade, o que era almejado para nós, no máximo, era terminar o ensino médio e atuar no comércio do próprio bairro. Eu me lembro até que eu vou ainda onde a minha mãe gostaria que eu trabalhasse, que era o supermercado lá da cidade, do meu bairro, na verdade, né? Supermercado pequeno, mas que ela dizia que era, e eu estava muito feliz com aquilo. Mas, ao mesmo tempo, eu era muito feliz estudando e eu não queria parar. Então, veio o curso de física e esse meu professor me disse, olha, eu acho que você tem que fazer física, porque você gosta e essas são as coisas. E eu já gostava de tudo, né, relacionado a isso, eu não sabia o nome. E eu fiz, então, o tal do vestibular para física. E eu e um colega que passou para matemática, tá? É uma escola periférica como essa, não se tem cursos de elite, né, na aprovação do nosso currículo. Física é um curso para pessoas pobres, matemática é um curso para pessoas pobres, não é um curso de elite. Mas, mesmo assim, nós passamos na TV como os únicos 2 alunos que passaram no vestibular naquele ano. A gente teve depois vários outros, né, depois, da mesma turma, inclusive. E entrar na universidade me trouxe aí uma transformação de vida, porque eu passei a fazer parte dos programas de extensão, dos projetos de extensão, receber bolsa, por miserável que fosse, né? A gente recebia ali R$150, ou essa é a realidade, hoje deve ser R$200, mas cobria a nossa passagem de ônibus e a gente ia vivendo ali de ajuda. A universidade como um todo me ajudou muito, mas sem programas ali de assistência estudantil. Eu trabalhava, né, dentro da pró-reitoria de extensão e trabalhava também dentro do setor voltado para assistência estudantil. Então, a gente tinha, no máximo, bolsas, né, de pesquisa, bolsas de ensino, bolsas não tinha uma bolsa de ajuda de custo como existe hoje. Mas foi o sonho, né, gente? Foram 4 anos fazendo um curso de física em que só tínhamos homens como professores, não tínhamos mulheres e só tínhamos um professor negro. Então, antes que me perguntem, eu não tive referenciais femininos, eu não tive referenciais de mulheres negras, né? Em especial na minha vida. Eu tive um professor e quando eu assistia ao mundo de Dexter, no lugar do Dexter, eu me imaginava, o laboratório do Dexter ali, né? Eu sempre me imaginava eu no lugar do Dexter, explodindo as coisas. Eu sempre me colocar nos lugares, assim. Mas aí eu passo no mestrado, na época, 5 mestrados, e vou para o Rio Grande do Norte, que não está aqui nesse mapa, né? Vocês estão vendo várias figurinhas aí, não está aí. Eu vou para o Rio Grande do Norte, porque lá tinha astrofísica, era o que eu sempre quis, tinha pensado em outros lugares. Mas no Rio Grande do Norte eu vejo que os homens brancos de lá não me apoiaram tanto quanto os homens da Bahia, dos lugares em que eu estive, seja da escola ou da Universidade Estadual do Sudeste da Bahia.
E eu passei, depois de 6 meses, né, estando lá, por uma situação de assédio que durou 1 ano, mais ou menos. Estou falando aí, eu tinha 23 anos, 2007, e foram situações aquelas em que quem já foi assediado ou está sendo assediado se coloca no lugar de ficar olhando e pensando assim, será que sou eu? Será que tem alguma coisa errada comigo? Será que tudo que eu consegui até hoje não fui eu? Enfim. Então, eu passei por uma situação de assédio do meu orientador e coordenador do programa de pós-graduação na época, por perseguições e ameaças, caso eu denunciasse. Acabei denunciando para a ouvidoria da universidade, depois de pedir o desligamento. E só para resumir um pouco para vocês, eu fui inocentada pela acusação que ele fez contra mim em função da minha denúncia no ano passado. Então, eu estou falando de uma denúncia que eu fiz em 2007 e estou falando de ter sido inocentada no ano passado. Eu inocentada. A denúncia que eu fiz contra ele, como foi na universidade e não no Ministério Público, por falta de experiência minha, foi arquivada por falta de provas depois de 2 anos de idas e vindas. Então, eu sou uma das poucas que, né, ali no cenário de mulheres que são assediadas, teve a coragem de denunciar. Eu devo estar falando nesse momento para muitas pessoas que já tenham passado uma situação em que imaginou que era assim mesmo, e eu sinto muito por isso, né? Eu adquiri, então, toque, síndrome do pânico, e foram alguns anos de tratamento para que eu conseguisse poder falar hoje sobre isso e utilizar dessa bandeira, inclusive dentro dos programas que eu participo, né? Combate ao assédio sexual. Só um dado para vocês, que 56% das alunas de graduação e pós já disseram ter sofrido assédio de professores, estudantes e técnicos administrativos. Esse é um dado de 2015 da Avon, tá? E essa assédio sexual é algo frequente dentro das universidades do país, foi uma reportagem da Márcia Barbosa, e a minha história foi contada na revista Galileu em 2015 também. Meu nome nessa reportagem é Luana, para quem tiver curiosidade de acessar o que aconteceu. Então, eu fui embora dessa universidade, né? Pedi um outro professor, orientação, um professor que eu já conhecia na Universidade Federal do ABC, e desisti do meu grande sonho de entender o que eram aquelas nuvens brancas no céu, e fui trabalhar com raios cósmicos em função de eu ter que trocar de área pelas ameaças que eu sofri na época. Então, eu fui para a Universidade Federal do ABC trabalhar com raios cósmicos, fiz parte do Observatório Pierre Auger, e gostaria de dizer para vocês que eu fui para uma das áreas mais masculinas da física, né? A gente tem a física teórica, que é extremamente masculina, e a física de partículas. Eu me lembro que dentro da colaboração Pierre Auger, na época, éramos eu e a professora Carola, componente, e mais de 90 homens. Então, não fugi dos homens, eu fugi do assédio em que eu sofria, mas todos sabiam do que havia acontecido comigo, em especial na Universidade Federal do ABC, então eu fui um pouco blindada enquanto eu tentava me recuperar, porque os processos estavam acontecendo, né? Ao mesmo tempo em que eu tinha denunciado meu professor na universidade, ele tinha me denunciado na Justiça Comum por queixa-crime, calúnia de difamação, etc. E eu passo, então, um tempo ali estudando essas partículas que vêm de outras galáxias, e olha lá minhas manchinhas brancas ali do lado, me acompanhando, né? Mas eu olhei para fora da galáxia naquele momento, trabalhei com partículas que chegam aqui com energias muito altas e são coletadas aqui na Argentina. Digo aqui porque eu estou quase em cima da ponte com a Argentina, é a 10 minutos aqui da minha casa, em Uruguaiana. E em Malargüe tem o Observatório de Raios Cósmicos de Ultra Alta Energia, que inclusive foi um dos temas de pesquisa uma das pesquisadoras vencedoras do L'Oréal, inclusive uma das primeiras negras, né, a ganhar o L'Oréal. Ela pesquisa raios cósmicos e astrofísica também. E aí, gente, passei um tempo trabalhando só com computador, esquecendo as minhas estrelas, tentando entender o que tinha acontecido comigo. Eu fui retirada da Sociedade Astronômica Brasileira em função desse
meu algoz ter sido, na época, né, presidente, e o meu nome foi retirado, então eu não participava mais do mundo da astrofísica. Eu fiquei numa astropartículas, digamos assim, para me sentir mais confortável. E aí, né, eu faço a pergunta, acabou a curiosidade, né, sobre as minhas nuvens brancas e meu sonho em função de eu ter saído da área de estudo assediada? Não, eu acho que ali, àquela altura, eu já sabia o que eram essas nuvens brancas, né, gente? Eu só faço isso para fazer um mistério. São a pequena e a grande nuvem de Magalhães, são duas galáxias vizinhas que a gente consegue ver a olho nu, e eu descobri isso na graduação. Mas não trabalhei com elas, eu já sabia o que elas eram e trabalhei com raios cósmicos. Só que como eu já sabia o que elas eram e fiz o meu mestrado em física de partículas e estava ali tentando me remoldar, né? Esse sorriso aqui, esse brilho no olhar não existia mais, eu fiquei realmente muito escondida por bastante tempo ali, foram 2 anos escondida em função do que aconteceu. Eu fui, né, depois de 2 anos eu pensei, não, eu vou para um outro lugar em que ele não tenha tanta influência, mas eu vou continuar atrás do meu sonho, que é estudar astrofísica estelar, que é entender as estrelas. E aí, olhando para essa imagem, eu gostaria que vocês observassem esses 2 pontos vermelhos aqui. Então, a minha curiosidade é como se passasse, né, para o lado esquerdo, e eu falei, não, eu vou estudar a Via Láctea, eu vou estudar poeira, e eu vim para o Rio Grande do Sul. Então, saí do Rio Grande do Norte e vim tentar no Rio Grande do Sul doutorado. Eu poderia continuar em São Paulo, mas eu gostaria de trabalhar com o quê? Estrelas recém-nascidas, que é essa imagem que vocês estão vendo aqui, né? São estrelas que acabam de nascer, que estão ali no braço da galáxia, em especial nessa região aqui que vocês estão vendo, né? Aí é uma área mais feminina. Eu tento o Rio Grande do Sul por ser uma universidade de nome dentro dessa área de pesquisa. Tem um pesquisador, né, extremamente sério, competente, com muitas publicações nessa área. Eu pensei, não, se eu vou sair, eu vou ter que sair para alguém que realmente tenha peso dentro da área da astrofísica estelar. E aí fui trabalhar com o professor Eduardo Bica, vi antes, conversei com ele, falei sobre tudo que tinha acontecido. E fui aceita aqui no Departamento de Astronomia da URGS, trabalhando com essas estrelas. E com esse telescópio aqui, que é o telescópio Vista, de 4 metros, que está no deserto do Atacama, no Chile. E meus dados vêm de lá, né? E uma das áreas mais femininas da física seria a astrofísica. Então, em especial dentro da URGS, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem a professora Thaís, a professora Miriane, a professora Maria de Fátima, né? Temos a diretora do departamento de física, que era a professora Márcia, que foi importantíssima ao saber do que tinha acontecido comigo. E como que ficou sabendo? A Polícia Federal foi me entregar uma intimação lá na URGS, então foi chamada a diretora, me chamaram numa sala para entender, será que essa menina fugiu da Bahia, matou alguém e veio para cá? Não, eu ainda recebi intimações aqui no Rio Grande do Sul, né? E a professora Márcia entra na minha vida, me chamando na sala e dizendo, não, nós vamos enfrentar isso e eu vou colocar a tua história, vou expor a tua história dentro do CNPq. E isso não pode ficar assim. Foi uma das pessoas que mais me ajudou a eu não guardar isso, não carregar isso comigo. E aí a gente começou o contato com a Folha de São Paulo, com a revista Galileu, e eu fui aos poucos divulgando enquanto eu fazia ali minha terapia para tentar sobreviver. E terapia com bolsa de doutorado a gente quase não conta. Então a gente tem que procurar sim o assistencialismo da universidade, né, e a ajuda dos professores. E foram 4 anos vivendo, né, o que era astrofísica estelar, trabalhando com minhas estrelas, dando palestras especificamente sobre astronomia e não sobre mulheres na ciência, mas ao mesmo tempo tendo uma pessoa, né, que era a professora Márcia Barbosa, que me amparava ali, que a gente conversava muito sobre o que a gente pode fazer para que meninas passem a denunciar e para que elas passem a identificar quando estão sendo assediadas. E eu tento fazer muito um recorte de raça nessa história, assim, porque eu me lembro que o meu assediador, ele tentava muito... comprou um carro, ele tentava levar o carro na minha casa para me mostrar. Eu não entendia bem, ele era meu orientador. E ele acho que ele pensava que eu ia me deslumbrar ali com que a vida de professor universitário poderia me oferecer. Eu não sei direito.
E isso, para mim, acaba tendo um recorte racial, porque, né, acaba que a minha questão social vem disso. O meu som fica baixo às vezes, porque o meu microfone controla automaticamente, porque eu grito muito. Melhorou agora? Eu já vou finalizar. Então, gente, eu digo que a URGS, para mim, foi um período de reconstrução, né? Foi uma época de eu tentar entender tudo o que aconteceu e como que eu poderia utilizar isso ao meu favor e não ficar falando apenas de física e da astrofísica como se essa fosse a coisa mais linda do mundo, porque para mim né? Para mim a graduação foi um sonho, meu doutorado foi um sonho, mas a gente tem esses problemas e não podemos iludir as meninas de que elas vão... Não adianta eu fazer programas de inserção de meninas na ciência e não preparar a ciência para receber essas meninas. A gente precisa preparar a universidade, preparar a gestão, preparar os professores. Então, eu agora não faço mais parte de programas de inserção de meninas na ciência. Eu agora quero fazer parte de programas de apoio à permanência de meninas na ciência, porque de inserção a gente já tem vários programas financiados agora e fico muito feliz com isso, né? Então, passo a trabalhar com essas regiões de formação estelar, que são os pontinhos vermelhos que vocês viram. Aqui está um zoom, essas são as minhas 2 regiões no céu. Trabalhei com essa região de baixo no meu doutorado, descobri alguns aglomerados, que são esses grupos de estrelas que nascem juntos, tirei parâmetro, idade, cor, massa, cor que eu digo, né? Se são avermelhados, azulados. E defendo uma tese de doutorado com a minha mãe vindo da Bahia, sentada ali, vendo que realizando um sonho, né? Aqui está um zoom maior para vocês verem como é bonito trabalhar com astrofísica. Aqui essa poeira, que é o berço onde essas estrelas nascem e alimentam essas estrelas. E aqui está essa imagem bonita. Então, realmente, durante 4 anos trabalhar com isso, eu não tenho queixa. Eu tenho queixa de quando o programa não funcionava, mas isso a gente xinga bastante, coloca para funcionar. Então, eu estava muito feliz, que eu estava realizando o que eu sempre sonhei, né? E esses são alguns dos aglomerados que eu descobri, né? Foram da esquerda. Na verdade, eu não descobri, eu estudei ele, e o da direita eu descobri. E aí está o dia da minha defesa, né, de doutorado, que foi um dos momentos mais importantes da minha vida depois de ter superado tudo isso. E eu encontrei, estava namorando com meu marido na época aqui no Rio Grande do Sul. Ao invés de ir para a França, eu fui para o UFSM, que era mais próximo de Uruguaiana, para ir depois. E aqui está o que eu trabalhei no meu pós-doutorado na UFSM, Universidade Federal de Santa Maria. Outros aglomerados estelares, para vocês entenderem um pouquinho o que é ser uma astrofísica estelar, né? Receber esses dados, essas imagens, tratar e publicar artigos com os dados dessas regiões, sejam dados melhores ou sejam os primeiros dados depois que a gente descobre. E aí eu vou usando a setinha, porque eu já estou aqui na UFSM, e aqui eu tenho a imagem do que eu trabalhei lá na UFSM com minha aluna de mestrado. Eu tive uma aluna orientando. Aqui está, então, a região completa, né? Eu trabalho com a região de baixo doutorado, de cima a minha aluna trabalha no mestrado. Eu trabalho até hoje com essa região em especial. Outras imagens. E aí eu passo no concurso para professora do curso de Ciências da Natureza em Uruguaiana, né? Essa imagem que vocês estão vendo aqui é uma cratera de impacto. A gente tem uma cratera de impacto de meteoro aqui. E eu caí nesse lugar com uma coincidência muito grande. Então, eu trabalho hoje tentando fazer o levantamento, né, da idade dessa cratera. Outra coisa especial que eu faço por aqui é ter um planetário móvel e levar para escolas com o perfil daquela escola em que eu estudei. Levar palestras sobre mulheres na ciência para escolas também da periferia, mas não só essas, e todas as escolas que nos convidam. Levar telescópio para as escolas ou fazer com que os alunos nos visitem na universidade. Aqui são visitas ao Cerro do Jaral, que é essa cratera. E fazer também a divulgação, né, de mulheres na ciência e quais os tipos de ciência que as mulheres fazem. No meu grupo, eu sou a única negra, e aqui na universidade a gente só tem 4 professoras negras.
3 mulheres, na verdade, um homem. E este foi o grupo que eu acabei criando em 2016, com algumas amigas aqui, colegas de trabalho, o grupo Cientistas do Pampa, que é um grupo de mulheres que vai para as escolas falar que mulher faz ciência, sim. Né? A professora Pamela, a professora Dayana, vencedoras do L'Oréal, a Dayana, a Pamela, eu, a professora Mara, Química, a professora Simone da Química, a gente tem toxicologista, a gente tem neurocientista, aqui foi uma pesquisadora de São Paulo que nos visitou, e algumas ações que foi ir para as escolas e um projeto chamado Energéticas, que as meninas foram financiadas pelo edital Elas nas Exatas. 35 meninas aprenderam a construir protótipos de geração de energia eólica, solar e produção de biodiesel. Durante 8 meses elas tiveram palestras, os pais delas tiveram palestras, também conosco, psicólogas, a gestão da escola participou, elas visitaram a universidade, visitaram laboratórios, e aqui é uma das oficinas na escola. Elas fizeram várias oficinas na universidade, não que a gente quisesse que elas fossem engenheiras elétricas, mas que elas entendessem que elas também podem fazer isso. E hoje, depois de 2 anos, a gente está acompanhando essas meninas, a maioria delas na universidade, nos cursos em que elas estão fazendo, para entender como que o projeto contribuiu ou não dentro da vida delas. E a gente falava sobre assédio, a gente falava sobre machismo, a gente falava sobre preconceito, a gente falava sobre o recorte racial, né? Então, foi muito mais do que uma oficina, né, de geração de energia. Foi uma discussão sobre gênero na escola. Eu vou encerrar por aqui. Era só um resumo, porque eu e a Elova nunca estivemos juntas numa fala, e como ela fala de mulheres na física, eu trago um pouco do meu olhar e da minha história, porque agora vocês vão ter aí o prazer de escutar história de mulheres fantásticas sob o olhar dessa pesquisadora fantástica. E eu trago um pouco da minha história e do que mulheres cientistas negras na academia, em especial nas áreas de física, passam. Muito obrigada. Professora Eliade, muito obrigada pela sua generosidade, sua fala muito bem construída e, sobretudo, corajosa, né, de partilhar aqui com a gente a sua trajetória, a sua história pessoal, que foi atravessada por diversos desafios, né, como diversas outras meninas ao longo aí das suas trajetórias escolares. E eu queria, antes de passar, né, a palavra para a pesquisadora Eloa Correia, fazer alguns comentários, né, porque em diversos momentos da sua fala eu me emocionei, e eu acho importante aproveitar essa emoção que ainda está aqui exalando, né, no meu peito, para compartilhar algumas questões. Primeiro que eu sou da área de ciências sociais, né? Sou das humanas, sou professora de sociologia, então até tenho um cunhado que é físico, professor da UFRJ, minha irmã também cursou física na UFRJ né, alguns períodos iniciais, então até tenho uma familiaridade, né? E me instiga muito esse universo, né? Da astronomia e da astrofísica, ainda que eu seja totalmente leiga. Mas, no campo das ciências humanas, né, a gente tem cada vez mais debatido como é que as biografias elas são importantes para a gente entender condicionantes sociais, né? Então, é muito relevante a sua fala, a sua partilha da sua trajetória pessoal, porque isso não é simplesmente, exclusivamente a história, a trajetória de Eliade Lima, mas diz respeito a um grupo muito maior, né? Há histórias que são partilhadas, né, com as suas devidas diferenças por várias outras mulheres, por várias outras mulheres negras particularmente. Então, é muito bom te ouvir, né? E queria realmente te agradecer por isso. Uma outra coisa que eu queria destacar é que a gente, às vezes, tem a ideia, né, de que a ciência, né, o conhecimento acadêmico, ele é neutro, né? E por isso não cabe a gente, às vezes, ficar afirmando quem a gente é enquanto pessoa.
E eu queria aqui fazer uma defesa, né, já que estamos justamente numa mesa, né, num debate sobre a questão de gênero, a questão racial e a questão de classe no universo científico, de que esse é um mito que a gente tem que deixar cair. Né? Tem duas intelectuais muito bacanas que eu adoro das ciências humanas, que se chamam Bell Hooks, é o nome que ela utiliza, na verdade o nome dela é Gloria Watkins, mas Bell Hooks é como ela é conhecida, né, enquanto intelectual, e a Grada Quilomba, que é uma intelectual portuguesa, que falam muito bem sobre essa dimensão, né? Como é que a gente tem que acabar com esse dualismo, né? Essa separação do corpo e da mente, porque isso é algo que só favorece a quem sempre foi a norma e a regra nesses espaços de poder, né? Quando a gente não se nomeia enquanto mulheres negras com origem popular, enfim, a gente está favorecendo a invisibilização desses corpos que sempre foram excluídos, né, desses espaços de poder acadêmicos e científicos. Então, só queria fazer esses comentários, né, para realmente saudar a sua fala, agradecer pelo partilhamento corajoso da sua trajetória e agradecer muitíssimo mesmo pela sua presença e sua participação. Eu vou agora dar continuidade a essa riquíssima mesa que a gente está aqui com um presente, e seguir com a pesquisadora Eloa Correia, que vai falar um pouquinho, né, sobre a sua pesquisa de mestrado na UFRJ, sobre as cientistas da área da física. E aí, no final, a gente vê mais comentários e amarra o debate. Agradeço e agora passo a palavra à Eloa. Obrigada. Bom, boa tarde, né, a todos e todas. Realmente, a exposição da Iliade foi, né, muito ilustrativa, né, e verdadeira, e assim, como a Juliana disse, a gente realmente é muito importante para que a gente tome conhecimento dessas biografias, né, e entenda, assim, que existem muito mais coisas em comum com a gente, né, que é mulher, e como isso é importante para a gente fazer ciência, né, já que as ciências no geral, né, eu venho da história da ciência, mas as ciências, para se constituírem, né, enfim, no século XIX, elas tomaram muito essa narrativa positivista, né, de que você tinha que ter, né, o método científico, uma prova, e desprezando o lado político, né? Só que, e aí eu falo político, né, das relações sociais, né? E isso é extremamente relevante para se fazer ciência, para se fazer qualquer coisa na vida, né? E a ciência, ela não está fora disso, né? A gente não tem como colocá-la de fora. E eu realmente vou aproveitar, né, a exposição da biografia, um pouco, né, da trajetória da Eliade, mas para contar como foi nessa trajetória, né, vou mostrar para vocês aqui de 5 mulheres, né, que iniciaram a física no Brasil, né, o campo da física, né, do quanto isso, como isso foi importante para nós, porque na história da física, né, ela se confunde um pouco da própria consolidação da ciência no Brasil, né, o que as instituições de ciência, quer dizer, tudo isso andou muito junto, né, e essas mulheres, elas estavam aí, mas muitas vezes a gente, quando vai cursar o curso de física, ou vai saber um pouco sobre a história da ciência e da tecnologia, elas não aparecem. E é muito importante, assim, acho que algo que, né, vem acontecendo hoje em dia, que é muito importante, são os coletivos, né, tanto os coletivos de mulheres como os coletivos negros, para que a gente também, né, além dessa questão da identificação, né, nesse espaço
extremamente elitista e às vezes um pouco hostil, a gente também entender, né, de que outras pessoas estiveram ali para que nós pudéssemos desfrutar, né, da chance de poder, da oportunidade de poder fazer a ciência hoje. E aí, enfim, eu vou começar a falar dessas mulheres. Gente, eu não sei se já, se já pode compartilhar a tela, né? Se já está compartilhada, eu não sou muito boa dessa parte de informática, enfim. Aí vocês me avisem. Porque a ideia, assim, eu queria trazer para vocês a foto dessas mulheres, né? Porque é muito importante, já que acaba que elas ficam extremamente apagadas, né? Muitas vezes a gente não tem muita... a gente não sabe muito sobre essas mulheres, né? Então, assim, a gente falar sobre a história da física no Brasil, e aí, né, como bem disse a Juliana, né, tem esse recorte de raça e classe que é extremamente importante, né, para que para que fosse possível, né, ser uma pioneira na história da física no Brasil. A física, enquanto um campo científico independente, no Brasil ela vai surgir nos anos 30, né? Ela até, assim, quando Dom João VI, né, vem no século XIX, né, com a sua corte, né, e aí começa já a estabelecer aqui algumas instituições científicas, a física ela está lá no curso de astronomia, ela está na engenharia, mas ela, enquanto um campo independente, né, enquanto curso, ela realmente vai começar aqui no Brasil, e aí o que eu digo Brasil, Rio e São Paulo, nos anos 30, né? Mais ou menos, ela começa em 1934, mais ou menos, e aí, né, aqui no Rio de Janeiro, na Universidade do Distrito Federal, e em São Paulo, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, né? Então, assim, a primeira, isso já, enfim, o curso inaugura em 1934, em 1935, já a primeira mulher, ela vai já ingressar no curso de Física. Essa mulher é a Yolande Montet, né? Ela nasceu em 1910, a Yolande é parisiense. Ela chega no Rio, em São Paulo, né, de navio, com 3 anos de idade, e vai ingressar no curso de Física no ano de 1935. Em 1937, Yolande, ela se forma com licenciatura em Física e Matemática, e aí ela vai trabalhar como assistente do Gleb Vatagin, que é um dos cientistas, é um cientista ucraniano que vai, né, dar corpo ao que vai ser o campo da física no Brasil, né? Então, ela trabalha com o Gleb Vatagin, ela trabalha com Giuseppe Occhialini, mais ou menos ali, fica na USP até 1943, e aí ela vai ingressar no Instituto de Pesquisas Tecnológicas, a gente chama de IPT, que também é um órgão hoje ligado à USP, e ela vai entrar no laboratório de química, e aí ela com uma química, né, ela física e com uma química chamada Anna Hoffman, elas vão ser as únicas mulheres da instituição em 1943, e essa situação no IPT, né, de 2 mulheres na instituição, ela vai permanecer até 1963, né? Apenas 2 mulheres na instituição, né?
E aí, ali no IPT, ela fica de 1943, né? Ela entra como, num estágio. Em 44, ela vai ser empregada pelo IPT e ela vai ficar ali fazendo várias pesquisas até mais ou menos 1960. Em 1960, Yolanda, ela participava de muitos congressos científicos, publicava bastante, e isso rendeu para ela estar no Escritório Internacional de Pesos e Medidas em Paris. Né? Esse escritório, ele que arbitra, né, a questão dos pesos e medidas para todos os países. Né? Então, ela, em reconhecimento da sua trajetória acadêmica, ela vai voltar às suas origens, né? Então vai voltar para Paris para trabalhar nesse escritório. Enfim, o que se sabe é que em um evento científico ela vai discordar de um cientista francês sobre uma metodologia de dosagem de minério. Ela vai dizer que ela fazia essa metodologia no Brasil de maneira muito mais eficaz. E o que se especula é que, por conta disso, o contrato dela não é renovado. Então, em 1961, ela não permanece nesse Escritório Internacional de Pesos e Medidas, e ela vai dar aula no Imperial College, em Londres. Depois disso, ela, enfim, sempre uma pesquisadora extremamente combativa e que defende que a ciência não tinha fronteiras, isso não trouxe muito lucro para ela. Então, ela acaba saindo da área de pesquisa, né? Então, ela sai da universidade e ela acaba indo ser professora de física e matemática de ensino médio em vários países, né? Então, ela vai, inclusive, para países do norte da África, como a Líbia, por exemplo. Marrocos, ela enfim, falece com 88 anos na França, cidade chamada Chartres, e ela, no final, enfim, né, vão dizer que ela não ficou na universidade porque ela tinha um currículo do Brasil, né? E aí, na minha pesquisa, eu vejo que ela foi atingida pelo machismo, por ser uma das poucas mulheres na área da física, e também pela questão do imperialismo, né? Mesmo sendo francesa, tendo estudado no Brasil, né? Essa própria acusação de que ela fez um curso de física no Brasil, no entanto, o curso de física no Brasil, os dois cientistas centrais é o alemão Bernhard Gross e o ucraniano Gleb Vatag. Então, essa alegação de que o curso seria inteiramente brasileiro e ela não teria condições de ser pesquisadora, não se prova real, né, verdadeira. Então, ela acaba sendo uma vítima tanto do colonialismo, né, porque aí ela já não é mais tão francesa assim, tendo morado a maior parte do tempo no Brasil, estudado no Brasil, e ser uma mulher, né, que combativa, né, que defendia um posicionamento na ciência, né. Depois da Yolanda, a gente vai ter a primeira doutora, né, a primeira mulher que tem um doutorado em física, que também, né, ela não é estrangeira, mas ela é filha de estrangeiros, que a gente falaria em português Sônia, só que ela é filha de alemães, então a gente vai falar Sonja Aschauer, né? Ela é filha de um casal de alemães, e o pai de Sonja era um engenheiro, e incentivou muito a filha que seguisse nesse caminho da física, né? Ela se demonstrava excepcional, então ela entrou em 1940 na Faculdade de Ciências e Letras da USP, como, né, a Yolanda, se formou em 1942, e no ano de 1945, né, depois de trabalhar também com Gleb Vatag, ela é oferecida a ela uma bolsa para ela estudar em Cambridge, né?
Então, ela com 23 anos, ela parte para Cambridge para estudar com o Paul Dirac. Ela vai ser orientanda do Paul Dirac, ganhador de prêmio Nobel, enfim, vai ficar lá até entre 45 e 48. Ela se forma, né? Ela ganha o grau de doutoramento em 48, retorna ao Brasil, mas ela, enfim, o que se sabe é que ela saiu à noite enfim, teve uma gripe, não se cuidou, e aí quando ela chegou a ir ao médico, quando ela já estava aqui no Brasil, já tinha virado um quadro extremamente grave. Então, no mesmo ano que ela sai de Cambridge, que ela vem para o Brasil, ela acaba falecendo. Então, a Zônia Hauer, ela acaba morrendo com 25 anos de idade, e deixa enfim, aquela cientista, né, que teria um potencial gigantesco, mas ela acaba sendo interrompida, né? E aí, no mesmo ano que a Zônia Hauer, ela entra em São Paulo, né, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, a gente aqui no Rio de Janeiro, a gente vai ter a Elisa Frota Pessoa, na nossa, hoje o FRJ, mas na época, Faculdade Nacional de Filosofia. Diferente da Yolande e da Zônia, a vida da Elisa não foi tão fácil assim, né? A família da Elisa, né? Elisa era uma mulher da sociedade carioca, seu pai era advogado, um advogado bem-sucedido, e não queria para a filha que ela fizesse nada com contas, nem trabalhasse, né? O destino de Elisa seria o casamento, né? E a Elisa, ela ali no ginásio já não demonstrava interesse nisso. Ela demonstra que ela gosta muito de exatas, de matemática, então ela já tem aquele desejo de cursar engenharia. Então ela negocia com o pai dela, que muito a contragosto, a matricula num ginásio, né, que teria essa área da engenharia, e ela, enfim, vai cursar, né, aí essas matemática, e ela se depara, né, com um físico extremamente importante, que é o Plínio Jusequinde da Rocha. Ele até tem uma biblioteca com o nome dele na UFRJ, e ele, no Instituto de Física, inclusive, e ele, então, o primeiro encontro dele com Elisa não é muito bom, porque ele passa uma pilha de exercícios e ela acerta tudo, e ele pergunta para ela se foi o pai dela que fez aqueles exercícios, né? E aí ela fala, não, se você quiser eu posso fazer aqui agora e demonstrar que fui eu que fiz. E a partir dali começa, né, uma relação muito bonita entre professor e aluna, e ele vai convencer a Elisa a fazer o curso de física, que a Elisa nem sabia do que se tratava, e ela passou a amar a física, né? Ela tinha a oportunidade de estar em laboratórios com o Plínio, né, depois da escola, e ela então vai entrar em 1940, no mesmo ano que a Zônia, para a Faculdade Nacional de Filosofia, no curso de Física. E aí ela vai, né, seus colegas vão ser José Leite Lopes, que é o primeiro doutor em Física no Brasil, entre outros, e aí ela vai ser assistente, né, de um físico muito importante, que é o Joaquim Costa Ribeiro, e ali ela vai né, aí, enfim, quando ela entra na faculdade, ela já casa com o professor dela, que é o Oswaldo Frota Pessoa, e aí o nome dela de solteira é Elisa Abema de Maia, e aí ela vira Elisa Frota Pessoa. Tem 3 filhos com esse professor, né, um antigo professor do colégio, e a Elisa vai, né, para
traçando aí a sua trajetória na física, né, junto com esses físicos importantes, uma época vai para São Paulo. Ela também participa, né, de um momento muito importante, que é a fundação do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, em 1949. E o primeiro artigo, inclusive, desse centro é dela e da Neuza Amato, que eu já vou falar depois, né? A Elisa também é uma pioneira no sentido não só da física, mas da própria vida social, porque em 1951 a Elisa se separa de seu marido. E aí vai viver com um físico também muito importante para a história da física, que é o Jaime Thiômino, né? Que foi seu colega também de graduação. E aí, numa época, para vocês terem uma ideia, o divórcio ele só saiu no Brasil em 1977. Então, assim, não era fácil uma mulher, né, física, com 3 filhos enfim, quer dizer, não era nem divorciada, né, porque não existia divórcio, né, e vivia com outro homem. Então, ela também tem esse pioneirismo. Ela também vai participar da criação da Universidade de Brasília, né, que foi um evento muito importante, né, pensado pelo João Goulart, em 1963, né, o reitor era o Darcy Ribeiro, enfim. Mas, enfim, acaba que com a ditadura, ela e o seu companheiro Jaime Thiômino, eles são caçados, né, e aí eles vão viver um tempo fora do Brasil, por conta do AI-5, né, eles saem durante o AI-5, e aí vão viver na Europa, na Holanda, ela vive um pedaço na Holanda, nos Estados Unidos, e depois volta, né, na época da anistia, mais ou menos nos anos 80, né, e essa, sim, a Elisa, uma mulher extremamente combativa também, defendia muito seus alunos, já não era em nenhum momento comunista, mas era uma pessoa que tinha muita paixão pela física, e defendia muito os seus alunos, né, a questão mesmo da própria universidade. Então, ela acabou, e claro, ser mulher, né, e ter todo esse posicionamento não foi muito lucrativo para ela. Ela acabou sendo taxada como subversiva, né? Bom, depois da Elisa, a gente vai ter a Neuza Amato, né? A Neuza Amato, ela já não tem a Neuza Amato, ela nasce em Campos, ela é campista, nasce em 1926, né? Vem para o Rio de Janeiro com 1 ano de idade. A Neuza Amato, que seu nome de solteira é Neuza Margem, ela é de família libanesa. Então, assim, eles são pessoas mais pobres, né? Também não sonham para ela em nenhum momento curso de física, sonham que ela vai trabalhar, vai se casar, e ela, enfim, acaba indo fazer o curso normal, e já está, assim, preparada para trabalhar, né? Porque no caso dela, ela tinha menos dinheiro que a Elisa. E aí o Plínio também, que é professor dessa escola que ela estudou, chamado Rivadavia Correia, ele começa a dar aula para alunos que se interessam, né, pela área de exatas aos finais de semana. E ela acaba também sendo seduzida aí pelo Plínio Susskind a ingressar no curso de Física. Então, ela vai ingressar no curso de Física na Faculdade Nacional de Filosofia aqui no Rio também em 1945. Então, em 1947, ela se forma, né, como licenciada em Física, tem muito interesse na área de pesquisa, e ela, então, vai dividir, mais ou menos, aí, por cerca de 3 anos, ser assistente de César Lattes no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e também dar aulas, porque no CBPF, assim, não tinha como ela receber dinheiro, né? Ela não era remunerada. E aí, como ela vinha de uma família mais pobre, ela teve
que se desdobrar entre trabalho e pesquisa para que ela pudesse, em 1951, conquistar o seu cargo de pesquisadora no CBPF, e ali ficou até a sua aposentadoria, foi mais ou menos em 96 que ela se aposenta. Tem colaborações extremamente importantes com pesquisadores japoneses, e ela, junto com a Elisa Frota Pessoa, elas escrevem o primeiro artigo científico para o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, né? Até a Elisa, num texto, ela diz que lamenta um pouco, porque esse artigo tinha sido aceito no periódico britânico, mas elas acabam abrindo mão, e aí lançando, né, esse artigo como o primeiro desse centro de pesquisa. Depois a gente vai pular um pouco mais, né? Vamos aqui, aí vamos nos deparar com a professora Sônia Guimarães, né? De todas, a professora Sônia Guimarães é a única que ainda está viva, e ela é a primeira doutora negra em física no Brasil, né? Professora Sônia, ela nasce em Brotas, que é uma cidade do interior de São Paulo, e assim como a Neuza Mato, ela também muito bebê, assim, muito jovenzinha, ela vai morar em São Paulo. E aí ela, enfim, né, com a sua família, a mãe dela tem um buffet, os pais dela, né, são de origem assim, mais simples, mas ela entra no curso técnico, ela é sempre uma aluna muito, assim, excelente em exatas, exatamente como a Elisa também. Ela também tem esse sonho de ingressar no curso de engenharia civil. E aí o curso é um curso extremamente difícil, assim, né? Pouquíssimas vagas. Ela acaba, assim, na primeira tentativa, ela vai passar para o curso de física para a Universidade de São Carlos. Então, a sua mãe a encoraja a ingressar no curso de física, né? Então, ela faz essa mudança de São Paulo para São Carlos, né? Que é uma cidade no interior de São Paulo. Ali ela cursa a licenciatura em física, ela acaba depois fazendo seu mestrado, e o doutorado ela faz, né, entre a Itália e Manchester, né? Ela é também uma das primeiras pessoas a trabalhar com... Ai, caramba, esqueci enfim, é uma área da física eletrônica, gente, agora me desculpe, esqueci o nome do material. Esqueci mesmo. Mas ela, assim, o que eu acho bastante interessante, né, o doutorado da professora Sônia, ele é de 1989, na Universidade de Manchester. É extremamente interessante, porque Manchester é uma cidade na Inglaterra, né, que até eu tenho uma vontade de perguntar isso para ela, é uma cidade extremamente marcada pelo racismo, né? Manchester foi uma cidade industrial, mas que lucrou muito com o tráfico de escravos. Era uma cidade portuária. Então, assim, é uma cidade, né, inclusive agora com a questão do George Floyd, eles derrubaram uma estátua de um importante traficante de escravos que existia na cidade. Então, assim, né, é interessante uma pessoa negra estudar numa cidade, né, que tem toda essa marca, né, do racismo bastante forte, né, na sua arquitetura, enfim, na sua história. E aí, assim, que eu queria um pouco falar com vocês, né, que o interessante, assim, né, o doutorado de Zônia Hauer, né, que foi a primeira mulher a ter um doutorado em física, de 1948, e o doutorado da professora Sônia Guimarães, de 1989. Então, são 41 anos de diferença, né, de uma mulher branca com origem estrangeira, né, isso é bastante importante pontuar,
para uma mulher negra, né? Mas que também, assim, a gente não pode dizer que ela era uma pessoa super pobre, né? Porque a sua família ainda pôde, por exemplo, arcar com os custos da própria professora Sônia no exterior, não, numa cidade, em outra cidade, né? Porque eles moravam em São Paulo. A professora Sônia acabou indo para o interior de São Paulo, né? Então, assim, a gente também entender que, assim, a atividade científica, ela depende, assim, de um investimento da própria família, né? E a professora Sônia também, assim, e aí a gente também entender, né, por que esses 41 anos de diferença, né, de uma mulher branca para uma mulher negra, né? E aí a gente entender que, assim, né, a própria questão do racismo, né, a questão da ciência, da eugenia, a gente tem as próprias leis, né, em 1837 a gente tem uma lei que proíbe pessoas negras de estudarem, né, então, assim, a gente tem a questão da eugenia, né, de uma racionalidade, né, a eugenia se dizia ciência, né, lá no início do século XX, dizendo que pessoas negras, né, pessoas indígenas, elas eram menos inteligentes que pessoas brancas. Então, e a gente próprio entendimento, né, de que as mulheres negras também cuidaram dessas pioneiras brancas para que elas pudessem estudar. Então, cuidaram delas e cuidaram dos seus filhos, né? Então, isso é muito importante a gente também entender, para a gente entender essa enorme diferença que vai, né, de 41 anos, né, entre aí duas mulheres, né, quais são essas questões estruturais que envolvem isso, né? Para além do pioneirismo, né, de ser a primeira doutora negra em física, a professora Sônia Guimarães também foi uma das primeiras mulheres a serem admitidas numa instituição militar, né? A professora Sônia, ela é pesquisadora e professora do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, né? Uma instituição extremamente prestigiada do ponto de vista científico, militar, e ela ingressou nessa instituição quando nem havia, ela ingressou em 93, e assim, nessa época nem era possível que mulheres ingressassem como estudantes. Então, ela foi uma das primeiras professoras dessa instituição, né? Então, isso é importante também pontuar, né? Uma mulher negra, primeira doutora em física, enfim, são muitas. Essa é primeira em muitas coisas, né? O que eu posso falar para vocês, né? Assim, um pouco para concluir, né? Diferente, por exemplo, da história dos homens, essas mulheres, de uma certa maneira, vou tirar aqui a professora Sônia, mas todas elas trabalharam um pouco de graça para as instituições do governo, para as instituições científicas. Elas não foram de cara admitidas, né, com remunerações, né? Isso é super importante a gente pontuar. Às vezes, mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos, trabalhando para instituições científicas sem ter uma remuneração. Então, a partir daí, a gente também pode tirar uma conclusão como é que essa divisão sexual do trabalho, né, do quanto o trabalho da mulher ele não é tão valorizado quanto o do homem, né? Então, assim, mas do quanto que essas mulheres, né, desafiaram um campo extremamente difícil, hostil, né, que é hostil até hoje, e muitas vezes como essas mulheres ainda sofrem um apagamento, né, na própria história da física. Quando a gente vai fazer um curso de física, dificilmente a gente ouve falar da trajetória dessas mulheres nos nossos cursos, né? Então, o quanto é importante, né? Isso é uma coisa que eu, a partir dessa pesquisa, vou tomar para a minha vida, é a gente também
nas nossas áreas, conhecer as mulheres que estão nessas nossas áreas, porque elas estão, mas muitas vezes a narrativa histórica ela esconde isso, né? A filósofa Sueli Carneiro, ela tem um estudo sobre o epistemicídio, quer dizer, essas mulheres elas não entram, né, nos cânones, né, das suas áreas, né? Nós não estudamos essas mulheres, o que elas fizeram, quais foram os seus métodos, né? Então, muitas vezes a gente só acha que existe a Marie Curie e existem aí várias mulheres, inclusive muitas vezes a gente estuda teoremas com o nome de mulheres que só vem o sobrenome. E mais uma vez aqui eu quero clamar a Lélia Gonzalez, que fala, né, que a gente tem que ser reconhecida pelo nosso nome e sobrenome, né? Então isso é muito importante. Eu, assim, vou concluir aqui, agradeço muito a atenção de vocês e espero aí poder ter dado um panorama da história dessas mulheres no campo da física no Brasil. Eloa, muito obrigada por essa fala interessantíssima, né? A gente justamente vem destacando como é que cada vez mais é importante a gente conhecer esses rostos, conhecer esses nomes, né? É algo muito comum, né, ao longo da história, a invisibilização mesmo dessas mulheres, né? A gente não, apesar delas sempre terem existido, né, ainda que, né, guardadas as devidas desigualdades, né, de acesso, de permanência, mas sempre estiveram lá, e as que estiveram lá a gente não conhece, geralmente, né? É muito comum você ter pintoras, intelectuais que tinham, poetas que tinham que assinar, né, seus trabalhos, seus quadros, seus poemas com o nome do marido, com um pseudônimo masculino, né, para conseguirem ser vistas, basicamente, né, para conseguirem ter o seu trabalho reconhecido e publicado. Então, a sua pesquisa realmente é de extrema relevância, né, para a gente conhecer melhor a trajetória dessas mulheres na física no Brasil. A gente está aqui num evento virtual, né, do Instituto Federal, que justamente tem cursos técnicos, né, integrados ao ensino médio. Então, tenho certeza que as estudantes estão assistindo super atentas e felizes de ver esses nomes e rostos aí que você deu tanta voz, né? Eu queria, não sei se eu posso solicitar à organização que colocasse aqui com a gente, se a professora Eliade estiver disponível, que aí a gente, oi, querida, nesses 10 minutinhos finais que a gente tem, né, enfim, vou colocar algumas considerações e, de repente, uma pergunta para vocês terem chance de falarem mais palavras finais para a gente concluir, né? Eu acho que as duas falas, elas se somam, né? Elas se acrescentam. A professora Eliade Lima trouxe um ponto de vista mais pessoal, né? Contando da sua trajetória enquanto uma mulher negra no campo da física, mas como eu já destaquei, né, entre uma fala e outra, as biografias, elas também nos informam sobre condicionantes sociais, né? Então, é uma coisa que extrapola a vida pessoal da pesquisadora. E a Eloa nos presenteou com esse panorama, né, histórico da trajetória dessas mulheres que muitas vezes nós realmente não conhecemos. E é muito interessante a gente pensar, né, sobre essas instituições de saber, que também são instituições de poder, como as nossas instituições né, de ciência, academia, ela reproduz desigualdades que existem na sociedade. Né? Não é que a gente está inventando nesses espaços desigualdades novas, né? Mas o machismo institucional, que é tão presente, tão urgente de ser não só debatido, mas confrontado, né? O racismo institucional, que obviamente é algo estrutural também, a exclusão da nossa juventude pobre, que no Brasil é majoritariamente negra, tudo isso, né, está nas nossas raízes sociais e acaba sendo reproduzido, né, nessas instituições e nesses espaços. E
é interessante pensar que, ainda que, né, ouvindo a Eloa falar, né, sobre o contexto em que essas mulheres acessaram a universidade, né, e como é que você tem até certos traços que justificam por que as primeiras delas conseguiram acessar, né, mulheres brancas, filhas de, muitas vezes, imigrantes europeus, enfim, né, com todas as dificuldades, mas conseguiram. É interessante pensar que a gente está em outro contexto, né? Brasil de 2020, 2021 não é realmente o Brasil de 1940, ainda que algumas coisas permaneçam, né? Sejam estruturais e a gente tenha muita semelhança, mais do que diferença. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção, né? De fato, a própria professora Eliade comentou sobre as políticas públicas, né? Hoje em dia a gente tem um início, né, de um processo de inclusão social e maior democratização nas universidades públicas, né, nas instituições de ensino. Eu estou me referindo aqui diretamente às cotas, à expansão das instituições para o interior, para as periferias, né, aumento de vagas, enfim. A gente tem aí nos últimos 15 anos, né, teve pelo menos, né, um processo de expansão. Agora isso deu uma estagnada. Mas é interessante a gente pensar que, mesmo com a maior inclusão social e a expansão, existem muitos relatos ainda, né, de estudantes que acessam a universidade e continuam sentindo essas violências simbólicas, né, simbólicas ou não simbólicas assim, né, como as situações de assédio. Então, eu queria deixar aqui, falei demais até, né, mais uma questão para escutar um pouquinho mais de vocês e a gente concluir o nosso evento. Como é que a gente pode tornar esses espaços menos hostis? Né? Como é que a gente pode acolher essa diversidade tão maravilhosa que a gente tem na nossa sociedade e não deixar que os estudantes só consigam acessar, mas consigam permanecer, concluir e, enfim, produzir seus trabalhos com a extrema qualidade que, de fato, produzem. Então, só queria ouvir um pouquinho mais de vocês sobre isso, assim, como mudar essa realidade dentro do que vocês conseguirem, né? Colocar. Agradeço muitíssimo, novamente, abro aí espaço para vocês. Professora Eliade. Obrigada, Juliana, obrigada, Eloa. É a primeira vez que eu ouço a Eloa falar, mesmo já sabendo sobre o que ela pesquisava. E por isso que eu quis trazer a minha fala, né, como eu, Eliade, na física, agora, para que vocês parassem para pensar se essas outras mulheres, das quais a Eloa falou, quais os tipos de problema por quais elas passaram naquele momento, se nós estamos falando do século XXI, segunda metade aí, a gente está falando, né, que era para ser tudo diferente. E eu vir aqui falar sobre mulheres negras não é o meu campo, né? Já falei algumas vezes, eu domino mais estrelas, eu sei mais falar sobre estrelas, e às vezes, né, a gente tem que dar os holofotes a quem o fala. E dentro do Parenting Science, Juliana, a gente discute muito isso de não deixar a nossa vida pessoal de fora do nosso estudo, porque elas são mães que formam o grupo e é por causa da experiência delas que esse grupo existe e das ações que são feitas, né? E é por causa da minha experiência que eu crio dentro da universidade, levanto a problemática do combate ao assédio sexual. Então, eu trago isso a partir da minha experiência e não a partir de um estudo. A partir da minha experiência que eu comecei a estudar isso. Então, tudo que eu escrevi a partir daí veio do que eu vivi, né? E eu jamais poderia falar do que sofre uma mulher na academia se eu não falasse de mim mesma, né? E de tantas outras experiências. Aqui falo sobre isso, em outros momentos falamos sobre, mas esse era o olhar que eu gostaria que vocês fizessem, comparando, né, o antes e o agora, que não é tão longe assim. Será que é muito diferente? Será que a nossa academia mudou? E o que a gente pode fazer? E a minha experiência que eu trago de racismo epistêmico dentro da física e da astronomia é de não ter conhecido nenhum desses nomes em nenhum momento dentro da história da ciência. Dentro das minhas cadeiras de História da Ciência na Física, dentro da minha cadeira de História da Ciência no meu mestrado e doutorado, que eu fazia como optativa e não como uma cadeira do curso em si. Hoje, como professora do curso de Ciências da Natureza, eu peguei a cadeira de História e Filosofia da Ciência para mim, para que eu pudesse inserir a história de mulheres, para que eu pudesse inserir a história de corpos negros dentro da História e Filosofia da Ciência, porque não está na ementa do curso. Não tem essa exigência, né? Então, esse racismo epistêmico que ocorre, diferenças eu já estou começando a te dizer aqui. Eu posso já tentar mudar, por exemplo, a ementa de um curso, né? Por si só.
Uma outra coisa, falando em políticas públicas, eu não posso pensar que só se eu estiver lá na gestão da universidade eu vou conseguir gerar uma bolsa, assim, eu posso, dentro das minhas pequenas ações, começar a identificar dentro do meu laboratório, dentro da minha sala de aula, bolsistas esses que apresentem diferenças, desde cognitivas até sociais. Eu acho que a gente não pode separar o estudante aluno, né, o aluno universitário do professor, como se era antes e como ainda se tem, aquele púlpito, o professor lá em cima dando aula e o estudante o mais distante possível. Ainda ontem eu discutia sobre a quantidade de alunos, né, com necessidades especiais acerca de cognição que nós temos na universidade e que a gente toca o barco como se isso não acontecesse. Então, essas carências, essas dificuldades, sejam elas sociais, né, sejam elas em todas as questões, a gente tem que começar a identificar como sujeito dentro da universidade, como professor, como membro de um grupo, como membro de um colegiado. E agora, muito recentemente, saiu uma portaria na Unipampa do GT Mulheres na Ciência ligado à reitoria. E isso começou com uma brincadeira de mulheres na ciência, e a professora Pamela encabeça isso, cria como um GT, como um reitor participando diretamente das discussões. Diga-se de passagem, dos primeiros reitores negros, né, que nós temos aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil. Ele até, se fosse mais tarde, ele estaria aqui presente conosco nessa mesa. Então, o que eu quero te dizer é que o que a gente pode fazer como sujeito é integrar grupos de decisão. É levar falas, né? É levar a nossa fala e não deixar que fale por nós, para que esse racismo estrutural não continue a acontecer. Eu tento aqui, como uma das poucas negras, integrar a GT de Mulheres na Ciência, constituir o grupo de Mulheres na Ciência, fazer a semana de combate ao assédio sexual em parceria com o Ministério Público e com outros professores, e fazer parte também da comissão de verificação da autodeclaração de raça, né, e etnia do SISU, para que a gente também evite cada vez mais fraudes e que a gente possa ter fala. Então, como sujeito, é o que eu digo, porque políticas públicas existem, elas precisam ser executadas e bem executadas. E nós somos os sujeitos que temos que executar. É o que eu tenho, assim, para falar. Maravilha, que bom te ouvir, professora. Vou agora passar a palavra para a Eloa, destacando que a gente está com 1h27. Eu temo que com 1h30 talvez a live caia, então só para não te interromper grotescamente, assim, para a gente ficar atenta, desculpa, Eloa, nesses 2 minutinhos, das suas considerações finais. Muito obrigada. Bom, eu acho assim que uma das coisas que, né, a Eliade já faz, e você também, que a gente está fazendo aqui, que eu acho extremamente importante, é o trabalho de extensão, né? O trabalho de extensão, ele, né, essa relação das instituições científicas com a sociedade, ela é extremamente rica, né, com uma escuta qualificada para a gente trazer melhorias, né? Uma coisa que eu observo, né, também agora, né, enfim, agora nós tivemos na UNB e na UFES, que na Unipampa eu não sei, né, Eliade, mas que são agora, quer dizer, todos os cursos vão ter que ter uma cota para pós-graduação para pessoas não brancas. Agora, isso é muito interessante, eu acho extremamente válido, mas é importante também que a gente, por exemplo, crie uma disciplina, né? Como, por exemplo, a Eliade estava falando do trabalho que ela faz lá na Unipampa, né? Tem que ter uma disciplina que englobe mulheres, que englobe essas pessoas não brancas das áreas, para que esses estudantes eles possam ter essas informações, né? Porque isso é muito importante, né? A gente não tem essa informação, então a gente fica com essa narrativa e a gente vive muito isso na pós-graduação, que, assim, né, esse efeito aí, Matilda, enfim, efeito tesoura, que acabam, que a maior parte das pessoas na pós-graduação são homens brancos, né? E aí, tanto como professores, como estudantes, então acho que isso é muito importante que a gente mude isso, né? Eu acho que são as coisas nesse pequeno espaço de tempo que eu recomendaria, né, para ajudar a gente ter uma pluralidade na educação. Perfeito, Eloa. Agradeço muitíssimo também a sua fala. A gente está realmente com o nosso tempo concluindo, né? Também queria agradecer
bastante todo mundo que nos acompanhou aqui ao vivo, né, interagiu através do chat, a gente recebeu vários elogios, né, eu repasso aqui a vocês, agradecer muitíssimo a disponibilidade, né, eu acho que realmente a educação antirracista e antimachista se faz no cotidiano, né, e através de mesas como essas. Eu sei que a pandemia não está fácil para ninguém, né, mas particularmente para as mulheres, particularmente para as mulheres negras, as desigualdades elas se intensificam e se somam nessa conjuntura, né? Então, é desejar que todos continuem com saúde, que se cuidem e que a gente continue aí na luta por essa educação cada vez mais democrática. Agradecer muitíssimo, então, e viva as mulheres nas ciências exatas. Muito obrigada a todas. Obrigada às intérpretes de Libra pelo trabalho maravilhoso. Agradeço. Obrigada, gente. Obrigada.